Olá, eu sou o Adolfo de Mendonça Júnior, o Adolfinho, mas você já sabe disso. Seja bem-vindo em meu canal. Sou professor e pesquisador. E aqui você encontrará as minhas palestras sobre o aspecto científico do Espiritismo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Ative o sininho das notificações. Também peço o seu like. E divulgue o canal nos seus grupos de WhatsApp. A fé religiosa, condição da fé inabalável. A fé religiosa, condição da fé inabalável. Nesse vídeo, Allan Kardec ele dá um destaque à questão da fé cega, que ela aceita os dogmas sem questionamentos, levando as pessoas ao fanatismo e também à incredulidade. Enquanto que a fé raciocinada, ao contrário, ela se baseia na compreensão e na lógica, sendo a mais duradoura e resistente ao progresso. Né? Então, é isso que nós vamos ver nesse vídeo. Esse é o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, intitulado A Fé Transporta Montanhas. E os itens 6 e 7 trata da fé religiosa, condição da fé inabalável. Então, eu espero que você goste desse vídeo. Começando pelo item 6. Do ponto de vista religioso, a fé ela é a crença em certos dogmas, né, que formam as diferentes religiões. Aqui o termo dogma ele pode ser entendido como princípios fundamentais ou princípios básicos, né? Então, é a crença nesses princípios. Isso é fé, né? E cada religião tem os seus princípios, né? Os seus artigos de fé. Bom, a fé ela pode ser de dois tipos, cega ou raciocinada. A fé raciocinada é baseada na lógica, na razão. Já a fé cega, ela é aquela que é aceita sem nenhum tipo de questionamento. Então, nós temos dois tipos de fé, onde o adepto, ele tem que simplesmente acreditar e não questiona nada. Essa é a fé cega, né? Que é a mais conhecida pelas religiões de um modo geral. Agora, a fé raciocinada, nós encontramos, por exemplo, o Espiritismo, porque a fé espírita é com base na razão, base na lógica. Não por acaso o Espiritismo é uma ciência, tá? Então, isso é um detalhe muito importante. Esse slide eu retirei do site O Fiel Católico, tá? Então, é uma frase que representa o pensamento católico. E para a igreja, né? Para a igreja católica, o dogma é uma verdade de fé que foi revelada por Deus aos homens. Então, veja só, o dogma é uma verdade de fé que foi revelada por Deus aos homens. Isso é muito forte, né? O que mais? Então, isso significa dizer que um dogma ele é imutável, ele é definitivo. Por quê? Porque é uma revelação divina. E Deus está acima do homem, ou acima da humanidade. Né? É perfeito, eterno. Isso segundo o site O Fiel Católico. Então, Deus não está sujeito à mudança. Né? Tem até uma expressão, né? O Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, é muito importante a gente pegar essa visão católica sobre a questão do dogma. Perdão. Porque isso não é muito diferente para outras religiões. Né? Essa coisa de ser uma revelação divina, tá? Aos homens. Então, realmente é um ponto muito forte.
não cabe a mim questionar os dogmas católicos. Eu estou apresentando para vocês a título de informação, para que vocês saibam diferenciar a diferença entre a fé cega e a fé raciocinada. Então, aqui eu não estou emitindo nenhum juízo de valor, estou trazendo uma informação. Por exemplo, alguns dos dogmas da Igreja Católica. A Santíssima Trindade, né? Então, o católico, quando ele passa de frente de uma igreja, ele faz o símbolo da cruz, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, é como se três pessoas fossem a mesma. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, é a crença na Santíssima Trindade, né? Assim como Maria era mãe de Deus, Maria era mãe do Criador, né? É um outro dogma. E também o fato de que a igreja teria recebido diretamente de Cristo, ou diretamente de Deus, né? O poder de perdoar os pecados das pessoas. A igreja tinha esse poder, que foi dado a ela por Deus, né? E aqui eu não estou emitindo juízo de valor. Estou dizendo que esses são alguns dos dogmas da Igreja Católica. Aqui nós temos um ponto a destacar, né, com relação à fé cega, porque se por um lado ela não questiona nada, e não questiona mesmo, e se aceita tudo, né, infelizmente a fé cega, ela acaba aceitando o falso, né, como o verdadeiro, porque ela aceita tudo como se fosse verdade, né? Então, é por isso que ela frequentemente ela entra em conflito com a ciência. Ela entra em conflito com a razão. É por isso que a religião ela fica de um lado e a ciência do outro. São pontos conflitantes, são pontos antagônicos, né? Por quê? Porque a fé cega, ela aceita tudo, né? E acaba aceitando tanto a verdade, né? Aquilo que é verdadeiro, como aquilo que é falso. Então, esse que é o perigo da fé cega. Aqui nós entramos num ponto crucial, não é? Porque, uma vez baseada em erros, essa fé, uma hora, ela vai desmoronar, a fé cega, né? E quando ela é levada ao extremo, olha só, a fé cega levada ao extremo, né? Ela leva ao fanatismo religioso, ao fanatismo e à intolerância. E aí, infelizmente, nós assistimos, até nos dias de hoje, cenas lamentáveis de violência, de intolerância religiosa, de falta de respeito à religião do outro, né? Então, isso é o que? O fanatismo. Isso é intolerância religiosa. E isso, gente, é um câncer. Isso é um câncer, né? Que é filho do quê? Da fé cega, né? Que uma vez baseada em erros, uma hora ela acaba praticando esse tipo de coisa, né? Ela acaba desmoronando. Acaba caindo em contradição. Como eu estava dizendo, então a falta de reflexão, a falta de raciocínio, veja como que isso é importante. A reflexão, o raciocínio, o questionamento, né? Isso pode levar a pessoa a comportamentos violentos, a comportamentos fanáticos. E isso é um perigo, né? E o fanático é aquele que se recusa a considerar outras perspectivas, a dialogar com o diferente, né? Com quem pensa diferente. E como que isso é saudável no nosso mundo, como que isso é saudável na nossa vida, já que vivemos numa democracia. E parece que o fanático não gosta de democracia, né? Ele não gosta do contraditório, mas ele é importante, desde que com respeito, né, que seja feito o debate. Então, isso é que é o caminho, né? Fazer o debate com respeito, saber ouvir o outro, respeitar o ponto de vista do outro. Isso é um grande desafio, né? E, infelizmente,
os comportamentos fanáticos, né, levam a situações extremas, a violência mesmo, né? Então, os fanáticos se tornam muito radicais e isso explica a perseguição que existe, por exemplo, com relação aqui no Brasil, às religiões de matriz africana, né, Umbanda e Candomblé, principalmente, né, comportamentos fanáticos, perseguição, né? Por quê? Porque os fanáticos vão defendendo a sua crença ou as suas crenças de uma maneira muito agressiva e muito intolerante, né? Então, o fanatismo, gente, é algo a ser evitado do ponto de vista religioso, já que a religião deve nos aproximar do sagrado, deve nos aproximar do arquiteto ou dos arquitetos do universo, cada um pensando de acordo com a sua religião. No nosso caso, a religião nos aproxima de Deus e dos espíritos superiores. Observe bem, somente a fé fundamentada na verdade é duradoura. Somente a fé fundamentada na verdade é duradoura, né? Porque ela não teme o avanço da ciência. E a ciência, ela busca o quê? A verdade. Ainda que a ciência não considere o elemento espiritual, mas a ciência é bem intencionada, ela não é mal intencionada. A ciência deveria ser uma aliada da religião e não inimiga. E a religião, por sua vez, a mesma coisa. Deveria ser aliada da ciência. Porque tanto a ciência como a religião, elas buscam a mesma coisa. Melhores condições de vida para o povo. Em todos os aspectos, né? A ciência busca o quê? O progresso. A religião também. Só que a ciência fala do progresso mais sob o ponto de vista material. E a religião, ela vai falar do progresso mais sobre o ponto de vista espiritual, né? Agora, o que é verdadeiro, né, só para encerrar esse tópico, né? O que é verdadeiro, ele é verdadeiro tanto na escuridão como na luz do dia. Não importa. A verdade é uma só, né? Então a fé tem que ser fundamentada na verdade. Interessante que, por mais óbvio que seja, cada religião, claro, ela acredita que possui a verdade absoluta. Não por acaso, o católico vai falar que a religião dele é a melhor do mundo. O evangélico é a mesma coisa. O judeu é a mesma coisa. Né? O muçulmano é a mesma coisa. O umbandista, o candomblecista, inclusive o espírita. Né? Nós acreditamos que a nossa religião possui a verdade absoluta. Mas isso não tem problema, né? Essa é a nossa crença. O que nós precisamos é respeitar a crença do outro. Esse é o único desafio que nós temos que enfrentar. Nós não temos que impor a nossa fé a ninguém. Então esse é um princípio espírita fundamental, a não imposição da crença. Então as pessoas, né, que têm interesse em conhecer o espiritismo, sejam bem-vindas. Venham estudar conosco. Mas nós não vamos violentar consciência alguma. Essa é a orientação de Allan Kardec. Essa é a orientação do codificador. Mesmo nós espíritas acreditando que a nossa religião, que o espiritismo, possui a verdade absoluta, ainda assim nós temos que ter o maior respeito a todas as religiões, a todos os credos, né? Esse que é o ponto. É trabalhar para a paz mundial, trabalhar por uma cultura de paz, trabalhar por uma convivência com o diferente, com o contraditório, de maneira respeitosa. Eis o grande desafio para todos nós. Eu posso afirmar aqui que quando alguém insiste veemente, né, para que o outro acredite cegamente em algo, é porque no mínimo, mas no mínimo, isso mostra que esse alguém não consegue provar o que está certo. Então, quando alguém insiste, né, força a barra,
né, de tal forma, né, ao outro acreditar cegamente em algo, é porque está faltando para ele argumentos. Então esse é um ponto também a se considerar, tá? Nesse ponto. Bom, a partir de agora, nós vamos comentar um pouco sobre o item 7, tá? Então, começando o item 7. Bom, aqui já nesse slide, né, vai aparecer uma pegadinha, né? Por quê? Porque costuma-se dizer que a fé não pode ser imposta. E ela não pode ser imposta mesmo, né? Agora, por isso, muitas pessoas afirmam que não tem culpa por não ter fé. Ora, mas isso é engraçado, né? Daqui a pouco termina a frase, tá, gente? Mas isso é engraçado. Vamos comentar essa primeira parte aqui. Então, a fé não pode ser imposta. Aí a pessoa pega e fala assim, ó, tá vendo? Ó, é por isso que eu não tenho culpa de não ter fé. Porque ela não pode ser imposta. Ah, o que é isso, né? É verdade? Então, gente, a fé, ela não pode ser forçada. Ela não pode ser imposta. Agora, isso não significa dizer que a pessoa pode ficar falando que não tem culpa por não ter fé. Quer dizer, fé é algo que a gente desenvolve. Mas para desenvolver, a gente tem que querer, não é? Agora, será que ela tem que ser obrigada, imposta? Não, gente. Será que a gente tem que ter medo para desenvolver a nossa fé? A gente não pode fazer isso de livre, espontânea vontade? Será que é assim mesmo? Né? Não, gente, chega. Chega desse negócio de ter medo. Chega desse negócio de procurar a religião por medo. Medo por medo de ficar doente, ou de morrer por determinadas doenças, medo de ficar pobre, medo de sei lá o que, medo de morrer, ou de desencarnar, melhor dizendo, né? Então, gente, vamos procurar desenvolver a nossa fé, mas ela não pode ser imposta mesmo, não. De forma alguma. Como eu já disse, a fé é algo que se adquire. E se adquire com o tempo. Se adquire pensando, se adquire orando e se adquire acreditando que as coisas vão melhorar. Né? Então, mesmo as pessoas mais resistentes, elas podem desenvolver sua fé quando elas quiserem. Principalmente quando estiverem enfrentando os grandes desafios da vida. Porque são nesses momentos que nós mais desenvolvemos a nossa fé. Quando nós mais precisamos. Né? Então é algo que pode ser desenvolvida por qualquer um de nós. E a fé, gente, acima de tudo, ela é uma escolha pessoal. Como também eu já disse anteriormente, ela não é e não pode ser uma imposição de quem quer que seja. Né? Ela não pode ser forçada. Ela tem que ser uma coisa que deve brotar do íntimo do ser. Porque é a coisa mais linda, é a coisa mais sublime que existe. É a nossa fé, a fé no homem, a fé na vida, a fé no futuro e, sobretudo, a fé em Deus, nosso Pai, e em Jesus, o nosso irmão e nosso mestre amado, modelo e guia da humanidade. Agora aqui a gente vai ampliar a nossa reflexão, porque nós não estamos falando de uma fé especificamente, uma fé específica. Não. Nós estamos falando das verdades espirituais fundamentais. Fé nas verdades espirituais fundamentais. Né? Fé no divino. Fé no Criador. Fé na vida. Então, assim, nós não estamos refletindo aqui sobre uma fé só numa crença específica. Não. Vamos pensar além disso. Tá? Porque não é a fé que tem que procurar as verdades espirituais fundamentais. Não é a fé que deve procurar essas verdades. Né? São elas que devem vir em conta da fé.
as verdades espirituais fundamentais é que deve vir de encontro com a nossa fé, né? E a gente tem que ter fé nessas verdades. Então, se alguém busca essas verdades com sinceridade, as verdades espirituais fundamentais, que são sublimes, que são eternas, certamente que vai encontrá-las, né? E é por isso que nós temos que acreditar naqueles que dizem. E quando a pessoa fala assim, ou as pessoas, né? Queremos muito acreditar, mas não conseguimos. Queremos muito ter fé, mas não conseguimos. Será que a pessoa que fala isso, ela realmente está querendo acreditar? Será que ela realmente está querendo sentir, ter fé? Né? Será que é isso mesmo? Ou será que dizem isso apenas da boca para fora? O que você acha? O que você pensa sobre isso? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Você acha que é possível alguém falar, queremos muito acreditar, mas não conseguimos? Deixe sua opinião aí no chat. Eu quero saber o que você pensa sobre isso, né? Agora, quando alguém fala esse tipo de coisa, queremos muito acreditar e não conseguimos, quando alguém fala isso, né, na verdade, essa pessoa está falando o quê? Que está querendo fechar os ouvidos. Que ela não está querendo se permitir desenvolver a sua fé. Porque aquele que, no íntimo, lá no fundo, né, se realmente tiver vontade em desenvolver a sua fé, ele vai conseguir. Porque isso é possível. Porque nós somos filhos de Deus, do Criador. Não vou nem falar Deus, né, porque pessoas de outras religiões podem ouvir essa live. Nós somos filhos do Criador, ou para aquele que é politeísta, dos criadores. E ele ou eles nos permitem nos aproximarmos do sagrado, do divino. Então, vamos sim lutar para desenvolver a nossa fé, porque isso é possível. Na verdade, as evidências estão em toda parte, né? As evidências de que nós podemos, sinceramente, desenvolver a nossa fé. Agora, por que as pessoas evitam ver essas evidências? Por que as pessoas não querem saber dessas evidências? De que nós podemos sim desenvolver a nossa fé. Uns, infelizmente, ignoram por descaso, né? Outros, por medo de mudar os seus hábitos, por incrível que pareça, né? E a maioria é orgulhosa mesmo, né? Muito orgulhosa para admitir a existência de uma força superior. Porque se essas pessoas orgulhosas admitirem que de fato existe uma força superior, elas vão ter que se submeter a ela. E essas pessoas não estão inclinadas a isso, né? Estão mais preocupadas com o seu orgulho mesmo, infelizmente. Olha que coisa interessante. Para algumas pessoas, a fé é algo natural, ou parece ser algo muito natural, né? Basta um pequeno estímulo e pronto, ela vai crescer, ela vai se desenvolver. E é assim mesmo, gente. E é assim mesmo. Mas, né, segundo Allan Kardec, essas pessoas, né, elas têm essa facilidade de entender as verdades espirituais, porque são pessoas que já progrediram bastante. Então, quando a gente encontra um espírito, uma alma nobre, que já progrediu, que já se desenvolveu, mesmo estando numa situação de adversidade, muito difícil, de muita dor, né, de muita preocupação, e ela se mantém serena, tranquila, com a sua fé, com a sua fé. E interessante que nesses casos, as coisas acabam favorecendo essa pessoa lá na frente.
né? Por uma razão ou outra. Elas acabam sendo favorecidas, porque são almas que já progrediram muito e que, portanto, para elas, a fé sim é algo muito natural, que se desenvolve como se fosse num passe de mágica, né? Essa que é a verdade. Então essas pessoas, elas não têm nenhum medo de questionar e buscar a verdade, porque elas sabem que vão encontrá-la, né? Então, o que torna elas mais confiantes ainda em suas crenças, saber que pode questionar e buscar a verdade. Olha, gente, isso é um patrimônio, isso é uma riqueza, a gente poder questionar, né? Buscar a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Lindo isso, né? Alguém disse essa frase. Você sabe quem foi, não sabe? E outras pessoas, ao contrário, o que, claro, né, efetivamente era esperado que fosse assim, e outras pessoas, a fé é mais difícil de se desenvolver. Pelo que nós já estamos falando aqui com vocês, você já está entendendo isso, né? O que indica que nessas pessoas, elas estão o quê? No estágio mais atrasado, sob o ponto de vista evolutivo. São pessoas que ainda não desenvolveram a sua fé, mas que vão fazer isso na medida em que forem caminhando na sua trajetória evolutiva, né? Então, sim, tem aqueles que têm muita facilidade para desenvolver a fé e tem aqueles que têm dificuldade, né? A dificuldade é uma marca, um registro, um indício de que essas pessoas precisam desenvolver a sua fé e a sua espiritualidade. Existe uma lógica, claro, né, da vida, né, de acordo com a concepção espírita, onde as primeiras pessoas, aquelas que já desenvolveram a sua fé, essas já acreditaram, já entenderam, não é? Então, quando elas renascem, quer dizer, quando tem a oportunidade de uma nova vida, de uma nova encarnação, então elas trazem consigo a intuição do que já sabiam. Por isso que para essas pessoas é mais fácil. A fé para elas é num passe de mágica, né? Então essas estão com a educação completa, essas pessoas, né? Ao passo que aquelas que ainda não desenvolveram a sua fé, elas precisam aprender tudo, né? Então essas vão que desenvolver a fé, vão passar por um processo educativo, né? E que se isso não acontecer nessa vida, certamente que vai acontecer na próxima. Porque é da lei de Deus. E com a reencarnação, nós vamos, inexoravelmente, desenvolver a nossa fé. Então já vamos começar agora. Vamos fazer nessa vida mesmo. Não precisamos deixar para a próxima. Não é verdade? Aqui para nós fica muito claro que Allan Kardec está desenvolvendo o conceito de fé raciocinada, né? Então, nesse slide, por exemplo, ele diz o seguinte, que a resistência de quem não acredita, de quem não tem fé, de quem não desenvolveu a sua fé, muitas vezes essa resistência, né, ela vem mais da forma como que as coisas são apresentadas a essa pessoa, do que propriamente a sua crença, né? Do que propriamente a sua crença. Da maneira como a coisa é apresentada. Por isso que é importante, isso tem que ficar muito claro, que ela não pode ser imposta. Ela é desenvolvida pelo ser. Tá? Então esse é um ponto que a gente tem que ter muita clareza, né? A fé, ela precisa de uma base sólida. Esse é outro ponto importante. Tá? E entender perfeitamente no que se deve acreditar. Olha, se não é Kardec nos ensinando, a fé é raciocinada. Então, a fé ela só vai ter uma base sólida se a pessoa entender naquilo que ela deve acreditar, né? E mais do que isso, e para acreditar,
ela não basta ver. É preciso, acima de tudo, compreender o que está acontecendo. Por isso que Kardec ele apregou a fé raciocinada. Porque aí sim, a fé vai ter uma base sólida. Né? E se tratando de fé raciocinada, que é um ponto que é o máximo, né? É o principal dessa live de hoje. Nós estamos no século XXI. E no nosso mundo, essa fé cega, né? Ela não é mais adequada. Ela não se aplica mais para os dias de hoje. Né? Na verdade, essa fé cega, ela... aliás, que essa ideia de fé cega é justamente ela que faz com que muitas pessoas não acreditem porque ela tenta se impor. Olha só. Então, esse modelo de fé está ultrapassado justamente porque as pessoas elas não aceitam mais. Elas não acreditam em algo que é imposto. Por quê? Porque nós vivemos no século XXI. E no século XXI, as pessoas não devem mais impor nada. Sim, eu sei, ainda existem aqueles grupos que insistem em impor a sua ideologia, a sua crença, as suas propostas político-partidárias. Sim, nós sabemos disso. Né? Mas o homem do século XXI, ou a humanidade hoje, ela não aceita mais essa ideia de imposição das coisas. Tá? Exigindo que as pessoas abandonem as suas características, que são das mais valiosas, que é o raciocínio e o livre-arbítrio. Então, nos dias de hoje, nós não abrimos mão mais do raciocínio e livre-arbítrio. Isso são valores da sociedade, né? São valores da humanidade, são valores do nosso tempo. Raciocínio e livre-arbítrio. As pessoas não querem mais abrir mão disso. É por isso que muitas pessoas sequer querem saber de religião, porque elas não aceitam esse modelo de imposição de fé. Esse que é o ponto, e é isso que Allan Kardec está nos falando aqui. E é justamente contra essa fé cega, né, que os pesquisadores, os cientistas, os homens da ciência, né, ou os incrédulos, vamos dizer assim, se levantam e com razão. Né? Pois essa fé, esse modelo de fé, não se sustenta. Né? Então as pessoas ligadas à ciência, elas têm uma certa ojeriza com relação à religião. Por conta do quê? Da fé cega. Então o problema da religião não são os princípios fundamentais, né? E nem mesmo a fé. O problema é a fé cega, que não se sustenta numa época da informática, das redes sociais, né? da informação ao vivo, né? Instantaneamente. Tá? Então, esse modelo de fé cega, que leva ao fanatismo, hoje em dia, ela não se sustenta mais. E sem provas, né? Ela deixa algo vago na mente das pessoas. Ela gera dúvidas na cabeça das pessoas. E elas vão se afastando. É por isso que hoje, né, não há um diálogo entre as pessoas ligadas à ciência e os religiosos. Tá? São coisas completamente diferentes. Não há diálogo entre ciência e religião. Só o Espiritismo é que retomou esse diálogo, porque o Espiritismo ele mantém essa questão da ligação com o sagrado, da ligação com o religioso, no nosso caso específico, da nossa relação com Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, e com os espíritos superiores. Dentre eles, o nosso modelo e guia, como eu já disse aqui, Jesus. Né? Então, é importante nós entendermos que esse modelo de fé é que está ultrapassado, ou obsoleto, se você preferir assim.
aqui nós temos uma verdade, uma grande verdade, né? A fé baseada na razão, por se apoiar nos fatos, na lógica, ela não deixa espaços para dúvida. Isso é muito forte, gente. Não deixar espaço para dúvida. Então, a fé baseada na razão, né, ela é muito o quê? Forte, né? Muito substancial. Por quê? Porque ela não dá espaço para dúvida. Isso faz a diferença. O pensamento de Kardec ele é muito claro, né? Para Kardec, a pessoa ela acredita porque tem certeza. E ela só tem certeza porque ela entendeu. Olha só. A pessoa acredita porque tem certeza. E ela só tem certeza porque ela entendeu. Então essa fé não é cega. Desculpa, gente, se eu estou sendo redundante, tá? Me desculpem. E daí a máxima de Allan Kardec, né? Fé inabalável só é a que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Fecha aspas. Cara, eu adoro essa frase. Adoro essa frase. Fé inabalável. E é isso. A fé raciocinada, ou a fé com base na razão, na lógica, no bom senso, é inabalável. E só é fé inabalável aquela que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade, né? Encarando a razão frente a frente. Meu amigo, que coisa mais linda essa frase de Kardec a respeito da fé embasada na razão, né? Olha, se esse argumento não é forte, a pessoa acredita porque tem certeza porque entendeu. E a fé dela, então, portanto, é uma fé inabalável. É muito forte. Aqui é uma demonstração do porquê eu sou espírita e porque eu sou apaixonado em Allan Kardec. O codificador nos ensina que a fé inabalável ela é capaz de coexistir com outras crenças. A fé inabalável ela é capaz de aceitar as diferentes pessoas de diferentes caminhos, né, para a verdade. Ou seja, a fé inabalável, ela permite o espaço para o diálogo e a aceitação das diferenças. Gente, isso é algo que mexe muito com a minha alma. Isso faz vibrar a minha alma. A fé inabalável, ela permite o espaço para o diálogo. Nós estamos falando de fé. Nós estamos falando em diálogo. Nós estamos falando de convivência com as diferenças, sem imposição da religião, sem imposição dos princípios fundamentais. Por isso que o Espiritismo não tem dogmas, né? Por isso que ele não tem dogmas, porque ele permite o espaço para o diálogo, ele permite a convivência com o diferente. Então o católico no centro espírita ele é muito bem-vindo. O evangélico no centro espírita é muito bem-vindo. O candomblecista é muito bem-vindo no centro espírita. O umbandista é muito bem-vindo. O muçulmano é muito bem-vindo no centro espírita. O judeu é muito bem-vindo no centro espírita. E, inclusive, aquelas pessoas que não têm religião. O agnóstico é muito bem-vindo no centro espírita. Porque venha para estudar, venha para conhecer os princípios espíritas. E vamos conviver cada um com as suas crenças. Porque a fé inabalável, ela permite esse tipo de situação. E mais ainda, se a ciência provar que ela está errada num ponto, o Espiritismo é uma doutrina tão progressista, ou melhor, o Espiritismo é uma doutrina progressista. Porque se a ciência provar que ele está errado num ponto, ele vai acompanhar a ciência. Ele não tem medo. Por isso que a nossa fé é inabalável. Porque ela encara a razão, frente a frente, em todas as épocas da humanidade.
É isso que me faz ser espírita e estar falando aqui com você nesse momento, inclusive. Em suma, a fé é algo de foro íntimo, onde cada um de nós deve buscar e encontrar por si mesmo a sua fé, a sua espiritualidade. Não se trata de uma obrigação ou de algo que pode ser imposto. Não. Né? Ainda mais por regras ou autoridades. Nada disso. A fé, gente, tem que ser uma busca pessoal. Ela é uma busca pessoal. Como eu disse, é de foro íntimo. E quando você estiver preparado para buscar sua fé, para buscar sua espiritualidade, você vai encontrá-la. Através do quê? Do pensamento positivo. Procurando entender a dinâmica das coisas, os processos, né? Porque na nossa vida, não existe o acaso. Então, tudo que acontece na nossa vida não é obra do acaso. Tudo tem um sentido, tudo tem um significado, tudo tem uma razão de ser. E é essa razão que nós temos que sempre buscar. É o sentido da vida. Do porquê nascemos, porque estamos na Terra, o que somos, de onde viemos, para onde vamos. Né? É esse sentido. É entender esse sentido. E entendendo ele, nós vamos naturalmente, e quando quisermos, desenvolver a nossa fé. E essa fé, a fé raciocinada, ela é forte. Ela pode resistir ao tempo, ela pode resistir ao conhecimento, porque ela se baseia em verdades que são sempre válidas. E como se isso não bastasse, né? Ela não leva ao fanatismo, porque é aberta ao diálogo, é aberta à reflexão, é aberta à possibilidade, né, do confronto, do contraditório. Então essa fé, gente, é uma fé que consolida em nós uma força muito grande, uma força da qual nós enfrentamos os nossos desafios, as nossas dificuldades, as nossas dores com muita força e com convicção de que os momentos difíceis eles vão passar. Da mesma maneira como que os momentos de felicidade não vão durar para sempre. Né? Então a nossa vida é esse encontro entre a alegria e a dificuldade, a tristeza e o bem viver. Então nós estamos sempre nos procurando, nos inventando e crescendo e desenvolvendo a nossa fé e desenvolvendo a nossa espiritualidade. Sim, meu irmão. Sim, minha irmã. O Espiritismo nos leva a esse resultado, vencendo a incredulidade, né? E sempre que não enfrenta uma oposição sistemática e interessada. Sempre quando não enfrenta uma oposição sistemática e interessada. Então, o Espiritismo ele sempre vai vencer a incredulidade quando for uma fé raciocinada. Agora, enfrentar uma oposição sistemática que leva ao fanatismo, então o Espiritismo não vai levar a esse resultado. Portanto, o Espiritismo ele jamais será de imposição, e sim de convivência com as diferenças. Aprendemos com o Espiritismo que o Espiritismo não é a religião do futuro. Então, no futuro, vai continuar existindo todas as religiões. Todas. E todos os religiosos, de todas as crenças, inclusive aqueles que não têm crença alguma, vão poder frequentar um centro espírita, mantendo as suas crenças, mantendo as suas religiões. Porque o Espiritismo, ele não tem que querer provar, ele não tem que querer forçar, obrigar, não. Então, no centro espírita, todos são bem-vindos.
principalmente aqueles desejosos do saber, desejosos do conhecimento, desejosos de saber como que é a vida no mundo espiritual, como que é a vida após a morte, se os espíritos sentem dor, fome, frio, como que eles estão, se eles se comunicam conosco, como que acontecem essas comunicações, enfim, como que é a vida, a verdadeira vida no mundo espiritual. Essas informações nós encontramos, muitas orientações nas obras de Allan Kardec. E é no Centro Espírita que nós estudamos essas obras. E é lá que nós desenvolvemos o conhecimento acerca da vida espiritual, acerca da verdadeira vida. E a partir desses conhecimentos é que nós vamos desenvolver cada vez mais a nossa fé. Para concluir, uma frase atribuída a Jesus, o nosso mestre, o nosso guia e modelo. E diz ele, e encontramos isso no Evangelho de João: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente, sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo possa beber dessa fonte e conhecer a verdade e desenvolver a sua fé e desenvolver a sua espiritualidade, e que possamos nós, uníssonos em nossa fé em Deus, em nossa fé no futuro, lutarmos e trabalharmos para um mundo melhor, onde exista mais dignidade humana, onde exista mais fraternidade, onde exista mais justiça e, acima de tudo, onde exista mais amor ao próximo. Muito obrigado. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado por estar com você até agora, aqui. Obrigado por deixar com que eu pudesse compartilhar dos meus estudos, das minhas observações, das minhas anotações sobre esse tema tão importante. Se você gostou, divulgue essa live em suas redes sociais. Não esqueça de dar um like e também de anotar o sininho das notificações para saber das próximas lives, dos próximos estudos relacionados com essa doutrina maravilhosa que tanto nos orienta, que tanto nos esclarece, que tanto nos instrui. Muito obrigado e até outra oportunidade.